quem de verdade é o responsável pelo abuso que você sofre em determinadas relações aí da sua vida. E, em certo momento aqui da minha fala, eu quero colocar para você qual é a fórmula do abuso. Porque o abuso nas relações, se a gente for parar para pensar, ele é muito presente, né? Então, assim, na verdade, é muito mais fácil a gente encontrar uma pessoa que sofre abusos do que uma pessoa que não sofre. Uma pessoa que está plenamente saudável na vida e nas suas relações. Então, eu entendo que é imprescindível a gente se munir cada vez mais de recursos para que a gente não fique tão suscetível aos abusos nas relações. Porque, inclusive, algumas pessoas chegam ao ponto de desistir das relações. Ou, não propriamente uma desistência, mas a pessoa tem um conceito referente às relações de que se relacionar com o outro é sempre muito ruim. Agora, a grande questão é essa: precisa ser tão ruim se relacionar com determinadas pessoas? Porque a gente pode, por exemplo, se distanciar. Eu não gosto de me relacionar com tal pessoa. Ok, vou parar de me relacionar então. Suponhamos que é uma amizade. É difícil, mas é possível da gente romper aquela relação. E aí a gente se afasta, cada um vai cuidar ali da, como dizem, né, da própria vida. E ok, aquela relação não vai me incomodar mais. Mas o grande ponto é, não dá para fugir de todas as relações. Como, por exemplo, se você sente o abuso na relação com a mãe, e se você sente o abuso na relação com o cônjuge, com o pai, com os irmãos, com os filhos, são relações muito importantes, né? Aí torna tudo muito mais complexo. E aí sim é importante a gente se munir de ferramentas, de recursos. E se permitir trabalhar isso, sabe? Trabalhar aqui na mente. Se eu me sinto abusada por tal pessoa, eu preciso ficar ali, naquele lugar? Bom, primeiro que a resposta é não, tá? Não precisa. Mas, por vezes é tão complexo sair desse lugar, não é? Bom, quem quiser ir me contando aí como são suas relações, se concorda comigo que é difícil, né? Ou se discorda de mim. Inclusive, se alguém está aqui me ouvindo e percebe que as suas relações são saudáveis, até conta pra gente, porque vai ajudar a gente a enriquecer aqui a nossa conversa, né? Bom, aqui no YouTube, a Auren e Costa perguntou, né? Por que é tão difícil de sair? Bom, continua aqui comigo, porque a hora que eu te colocar a fórmula do abuso, tipo como se fosse matemática, aí você vai entender por que é tão difícil sair. Ok? Bom, eu estou aqui para dizer para vocês que realmente é complexo. Realmente, por vezes, é trabalhoso. Por vezes, a gente vai ter que se dedicar bastante para ou sair de uma relação abusiva ou para colocar os devidos limites. Mas eu diria que é um preço que a gente tem que pagar. Se eu quero que algo se modifique
nas minhas relações, em algum momento eu vou ter que pagar esse preço. Bom, a princípio, falando de qual é o preço que é o preço que eu vou ter que pagar para aprender a colocar limites. Porque por vezes a gente vem de uma família ou de experiências de vida em que a gente aprendeu que colocar limite é errado. Claro que cada pessoa tem aí a sua trajetória de vida, né, gente? Mas por que é errado colocar limite quando eu não estou bem na relação, quando eu não estou feliz na relação? Bom, só algumas perguntas para instigar aí o pensamento. Vamos refletir, vamos trabalhar para que algo fique diferente, né? Afinal de contas, para que cada um de nós fica tanto tempo ali no lugar de abuso, portanto, um lugar de sofrimento? Bom, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Já tem algumas pessoas aqui conversando comigo, né? A Roseli diz assim: na maioria das vezes, mãe abusiva gera também filhos abusivos? Se esses filhos não tiveram nenhuma outra figura de apoio, sim, as marcas nos filhos deste abuso materno serão profundas, tá? Agora, por vezes, a mãe é abusiva ou o pai é abusivo, mas houve ali ao longo da infância e adolescência alguma figura de apoio. No caso, se for a mãe, né, a abusiva. Talvez o pai conseguiu dar ali determinado apoio para que essa criança fosse entendendo o adoecimento da mamãe e talvez esse pai até tenha conseguido desenvolver ali na mente desse filho, dessa criança, uma estrutura de compreensão referente àquele adoecimento da mãe. E se houve em algum momento a compreensão, significa que essa criança ou adolescente de alguma forma aprendeu a colocar limites. E aí o colocar os limites é que é o pulo do gato. Nossa, eu na minha experiência atendendo pacientes, vítimas principalmente de abuso narcisista, aí a gente vai trabalhando ali ao longo da terapia e em certo momento aquela pessoa que é abusadora começa a ter comportamentos um pouco mais saudáveis. Portanto, para que aquela relação melhorasse, era possível através da mudança de uma das partes, do fortalecimento de uma das partes. Porque o grande equívoco de quem é filho ou filha de pais abusivos, ou seja, pais narcisistas, e também qualquer outra pessoa, qualquer outra relação, tá? Às vezes com o cônjuge, às vezes com os filhos, às vezes com o chefe. O grande equívoco da vítima de abuso é achar que o abusador é o único responsável pelo sofrimento da pessoa. Não, não é. Por isso que, para ficar muito claro, eu vou ensinar para vocês a fórmula do abuso. Veja bem, A mais B igual a abuso, em que A é uma pessoa, B é a outra. Então, tem um adoecimento de A que, somado com o adoecimento de B, vai gerar uma relação abusiva para uma das duas partes.
E até pode acontecer de ser para as duas partes, tá? Porque o abusador também, ele tem ali um nível de sofrimento importante. Mas não vamos entrar nesse mérito. O meu objetivo aqui é dar mais um recurso para que vocês consigam entender e se fortalecer e sair fora das relações de abuso. Mas qual é a importância? Para que a Inês está aqui agora mostrando essa fórmula do abuso? Vamos supor que o A, vou pegar ali o exemplo da Roseli. Vamos supor que o A seja a mãe abusiva, narcisista, na grande maioria das vezes, também muitas vezes codependente, mas muito uma codependência importante, né? E que o B seja você. E então, a partir dessa fórmula, eu estou aqui te dizendo que o abuso que você sente, o sofrimento que você sente, teve uma colaboração de algo seu. Sabia disso? Por que eu tô rindo? Porque aí é pulo do gato para mudança. Aí é o ponto que você tem que trabalhar para a mudança. Porque a vítima de abuso, enquanto ela fica ali olhando para o abusador e achando que o abusador é o grande culpado, o abusador não devia isso, não devia aquilo, ai que absurdo, ai que dor. Tá, você vai ficar nesse lugar para sempre. Porque quando você foca tanto no abusador, você não tem acesso para mudar nada lá no abusador. Eu conheço, assim, eu tenho vários pacientes que nessa relação tão abusiva, né, com alguém que seja abusador, se colocam a fazer palestras para o abusador. Mãe, não pode isso, não pode aquilo. Mãe, por que você fez isso? Mãe, não faz desse jeito. E aí faz uma palestra sobre algo. Adianta alguma coisa? Absolutamente nada. Paciente de terapia, quando me traz esse posicionamento, né, de falar muito do abusador, e o assunto é só aquilo que o abusador fez, e que se põe assim nessa luta, nessa briga, tentando modificar o abusador, em certo momento eu pergunto assim, tá, você já tentou pra caramba mudar o abusador, não é? Aí a pessoa, você gasta muita, mas muita energia mesmo tentando mudar o abusador, não é? Algum dia você teve sucesso com isso? Gente, todos me respondem que não. Aí a minha pergunta seguinte, em sequência tá, então para que você continua fazendo desse jeito? Tem que fazer de outro jeito. E aí uma das recomendações que eu coloco para com as palestras. Para de gastar saliva, de gastar energia tentando modificar o abusador. Porque você não tem acesso à cabeça, aos traumas, às crenças limitantes ali daquela pessoa. Não adianta você falar, não adianta você gritar, não adianta quebrar a casa. Não. Você não tem acesso. Onde que você tem acesso? Ó, tá aqui o abusador, você não tem acesso. Onde que você tem acesso? Aqui, ó, as suas crenças limitantes. A cura dos seus traumas. A redefinição de algumas posturas. A
a possibilidade de escolhas diferentes, comportamentos diferentes. Aqui você tem um acesso integral. Por quê? É porque é a sua cabeça, são as suas emoções. Eu não estou falando que é fácil, tá? Por vezes a gente vai ter que fazer todo um investimento, a gente não só financeiro, mas um investimento de tempo, de foco, de atenção, de reconexão consigo mesma. Então, o abusador, ele é responsável pelos atos dele. Essa responsabilidade é do abusador, pronto e acabou. Isso é dele. Mas, e a parte que você colabora nessa equação para que você seja vítima de abuso? Inês, mas o que é isso daqui em mim, então, que você está chamando de B? São as suas vulnerabilidades. Quando a mãe abusiva fala ou faz determinada coisa, por que aquilo te atinge? Então, é necessário se questionar, porque a resposta para a mudança não está lá na mãe. Para a mudança, a resposta está aqui dentro de você. Talvez seja só mudar um pouco o pensamento. Nossa, me dói tanto aquilo que a minha mãe me fala, porque aqui na minha mente eu acredito que mãe deveria ser só afeto, que mãe deveria ser apoio, compreensão. Ah, tá, então tá passando da hora de largar a mão disso, né? De soltar isso daí, porque não tá funcionando. Só tá gerando mais dor para você e você fica ali naquele lugar de vítima do abuso. Como mudar isso? Trabalhe a sua parte racional, sua parte adulta, para que você olhe para sua mãe e entenda. Sua mãe, ela é um ser humano. A sua mãe, por sua vez, um dia ela foi vulnerável, ou seja, no mínimo, criança e adolescente, e ali ela foi vítima de abuso também, porque senão ela não estaria no hoje reproduzindo esse abuso. Ninguém abusa porque quer. Ninguém abusa porque acha bonitinho. Ah, essa é a minha escolha na relação com essa outra pessoa aqui. Não. Então, por que só a título de exemplo, aí vale para qualquer outra pessoa que você se relaciona, por que a mãe abusa uma filha ou um filho? É porque ela tem lá na mente dela o seu respectivo adoecimento e o seu respectivo sofrimento. Então ela reage daquela maneira. Quando eu falo isso, eu sei que algumas pessoas vão estar pensando assim, mas Inês, você não conhece a minha mãe. Ok, eu não conheço a sua mãe, mas da minha experiência profissional atendendo pessoas vítimas de abuso, eu te garanto, o poder está em você de mudar essa relação. Claro que, colocando um parêntese de que alguns abusadores, eles realmente têm patologias graves, né? Uma psicopatia, uma sociopatia, enfim, diversos outros transtornos que podem ser de fato graves. Mas a grande maioria de nós seres humanos, a gente abusa do outro sem perceber. Por quê? Eu, você, o vizinho, a mãe, um filho, a gente tem muitas questões aqui no inconsciente atuando sem a gente saber. E aí, essas questões no inconsciente muitas vezes nos levam para um lugar de abusador também. Sabia disso? Eu, pelo menos, quando em certo momento eu tomei consciência disso, eu fiquei chocada, porque eu achava que eu era boazinha.
eu achava que eu não fazia nada de mal para o outro, mas fazia, nem que fosse a minha postura de muita passividade. E até ao falar disso, eu estou aqui para dizer, como exemplo vivo, que tudo isso é possível de mudança sim, tá? Eu consegui essa mudança na minha vida. Não que eu esteja perfeita, tá, gente? Eu ainda estou a caminho. Mas estou aqui para te dizer, por experiência própria, que quando a gente aprende o jeito certo de colocar limites, quando a gente cuida de si, para que esse B diminua cada vez mais e, portanto, esse abuso diminua também, estou aqui para dizer que é perfeitamente possível. A partir da minha vivência e a partir dos atendimentos que eu faço aos meus pacientes. Por mais que ao ouvir isso, talvez você não consiga vislumbrar isso, tá? Por que talvez você não vislumbre? Porque você ainda está muito mergulhada em tudo isso. E aí precisa, ir separando. Como que a gente separa? Acima de tudo, um compromisso com o autoconhecimento. Sem me conhecer, eu estou vivendo a vida como um barco à deriva. E aí eu sei lá onde esse barco vai trombar, vai encalhar, vai quebrar o casco. Então, isso é importante. Então, através do autoconhecimento, a gente vai para o leme do barco. Lá, leme. E aí a gente vai direcionar esse barco. E como que se faz isso? Autoconhecimento acima de tudo. Quem sou eu? Em determinada situação que eu fiz de determinada maneira, ou seja, eu contribuí com o meu bem e aí eu fui muito abusada. O que aconteceu em mim naquele momento? Por que as minhas defesas emocionais estavam tão abertas? Exato. Então, à medida que a gente vai se autoconhecendo, aí a gente vai fechando gradativamente essas defesas. Na verdade, não é fechar. Na verdade, é conseguir uma funcionalidade nessa delimitação do meu eu para o meu não eu. Ou seja, o meu interior e o meu exterior. Porque essa barreira é importante que ela tenha uma funcionalidade, porque em certos momentos eu preciso abrir. Sabe quando a relação é saudável, uma pessoa que eu sinta que não vai me abusar, é importante eu ter essa funcionalidade de me abrir para essa relação. Mas percebi o menor sinal de abuso ou de algo que eu não goste, eu preciso fechar, porque eu não posso deixar entrar aqui no meu eu, aquilo que é do outro, e fazer uma bagunça aqui dentro de mim. Porque aí eu vou sofrer. Aí aquela relação, ela fica cada vez mais caótica. Então, resumindo o que eu estou dizendo aqui, se eu vivencio uma relação que tem abuso, tudo bem, tem uma contribuição maciça do outro. Mas tem a minha parcela. Ok? Bom, vou conversar um pouquinho com vocês antes de finalizar. A Micheline está me dizendo que no Instagram o som não está bom, né? É porque eu tentei contemplar o Instagram e o TikTok. Eu estou no TikTok hoje também. Sim, tá melhor, né? No YouTube. Ok. Deixa eu ver se tem perguntas.
A Roseli disse que, à medida que eu vou explicando, fica mais fácil de entender, né? Hoje você me motivou, eu estava bem desanimada. Gratidão. Ah, fico muito feliz, tá, Roseli? Que bom. Ganhei o meu dia. A Aureni, não sei bem, tá? Me perdoe se eu falei errado. O que estou entendendo, mudar a mim primeiro, aprender a dizer não. Ah, você tocou num ponto muito importante. Quem tem dificuldades de dizer o não, tá com as portas escancaradas e aí entra quem quiser na sua casa. Só que, vou usar uma metáfora que eu gosto quando eu falo disso. Vamos supor que na minha casa eu deixo os portões abertos, escancarados, o tempo todo. Uma pessoa saudável, respeitosa, ela vai entrar? Não, o fato do portão estar escancarado o tempo inteiro, a pessoa saudável, ela não entra, ela não abusa. Agora, vai entrar somente quem? As pessoas adoecidas. As pessoas que acham que podem entrar nessa casa e se sentir à vontade ali, como se fosse a casa delas. E aí essa pessoa entra, deixa lixo para tudo que é lado, muda o sofá de lugar, tira a geladeira da cozinha e põe lá na varanda da entrada. Faz uma bagunça, uma confusão. Ou seja, olha a confusão mental que uma relação abusiva nos coloca. E aí, por isso que eu estou colocando, ensinando essa fórmula. O que eu, como a pessoa vítima de abuso ali naquele momento, eu tenho que fazer? Caramba, ir lá e fechar o portão. Quem quiser entrar vai ter que tocar a campainha, eu vou atender o interfone, vou ver quem que é. Talvez eu não vou abrir. Eu vou abrir somente se, passando pelo meu crivo, ou seja, pelo meu racional, eu entender que eu posso abrir. Porque senão, não vou abrir. Então, a ideia é essa. E aí, muitas vítimas de abuso têm essa configuração do portão aberto. O que significa o portão aberto? O outro te atinge muito facilmente, o outro te tira do seu eixo muito facilmente. Olha só o poder da sua regulação que você coloca na mão do outro. É o portão escancarado. E aí, esse outro adoecido vai entrando, faz uma bagunça na sua casa interna, e aí depois você fica olhando para esse outro e reclamando desse outro, julgando esse outro. Vamos assumir a nossa devida responsabilidade? Nunca é culpa de um só. É sempre responsabilidade de dois, quando tem algum conflito, quando tem ali alguma dificuldade em determinada relação. Vamos assumir a nossa parcela? Vamos pegar o exemplo da mãe abusiva. Aí, por que você escuta o que ela fala? Se determinadas coisas que ela fala não faz sentido para você, ou te machucam, ou você percebe a maldade ali na hora que a mãe fala. Exercita entra no ouvido e sai direto pelo outro, sem vir aqui bagunçar a sua mente. Então, é o ouvir, porque o seu ouvido funciona, mas não processar aquilo. É fazer de conta que não ouviu. E aí a gente precisa do nosso racional para fazer essa peneira. O que eu vou dar importância e o que eu não vou dar importância.
e qual é o devido limite que aquela relação precisa. Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão conversando comigo. Aliás, até já passou do meu tempo, eu preciso encerrar logo, logo. Então, aprender a dizer não é muito importante. Eu passei muitos anos culpando o abusador, até entender o que você estava falando. Ai, que maravilha, Juliana. A Elisa, bom dia a todos. Inês, qual a sua dinâmica para conduzir uma sessão onde o tema é abuso? Obrigada por compartilhar. Olha, Elisa, eu sou muito intuitiva e eu vou seguindo muito aquilo que o paciente traz. Claro que eu não sigo cegamente aquilo que o paciente traz, porque muitas vezes ele está no movimento do adoecimento dele. Mas eu tenho um olhar atento, então, àquilo que o paciente traz e vou percebendo qual é o ponto que a gente precisa abordar primeiro. Porque cada paciente chega numa fase do abuso. Alguns outros pacientes até já estão ali na dinâmica de se cuidar, o compromisso com o autoconhecimento, então aí é importante levar isso em consideração também, tá? Talvez em algum outro momento seja possível falar com mais detalhes sobre isso, é uma pergunta interessante. A Juliana, a constelação familiar me trouxe clareza de muitas coisas que estavam ocultas. Exato. A constelação é uma ferramenta maravilhosa, tá? A Micheline gostou do exemplo da casa, né? A Jocely, eu já fui de fazer muita palestra. Não resolveu nada, só adoeci, né? Aquela palestra que eu falei no sentido de tentar modificar o abusador, né? Ótimo. Deixa eu ver aqui no Instagram. Eu acho que tem perguntas por aqui também. Só um pouquinho de paciência comigo, gente. Eu estou aqui apanhando do chat, mas logo, logo eu me agito. A Bruna diz assim: Inês, para sair de relação abusiva e sobre curar sua carência, se amar mais, se ajuda, se resolve? Sim, tá? A grande questão é o que é o se amar mais, tá? É buscar esse se amar mais da maneira saudável, mas sim, o codependente, ele tem muito essa distorção na vida. Ele não se coloca em primeiro lugar, ele sempre coloca o outro em primeiro lugar. E se desqualifica muito. Então, o se amar mais é esse exercício do, peraí, eu me comprometo comigo. O meu compromisso com o outro, ele é relativo. Depende de cada situação. Mas o compromisso comigo, ele tem que ser absoluto. Eu sempre em primeiro lugar. A Micheline estava falando aqui que relações abusivas é sempre desafiante, né? A Bruna, normalmente codependente e dependente. A Bruna, exatamente. Enquanto ela tiver posição de vítima, ela não precisa fazer nada. Isso inclui não pôr limites, né? A vítima, né? Exatamente. A vítima ainda está na criança, é preciso adultecer. A postura de adulto te dá recursos para resolver qualquer questão desafiadora. Exatamente, Bruna.
entra também a lealdade familiar. Ser adulto implica desagradar aos pais. Show de bola, Bruna. Exatamente. Ok. Bom, gente, eu vou finalizando por aqui. Quero agradecer a todos pela participação. Gosto muito quando a gente faz esse bate-bola, né? Fica sempre muito mais enriquecido, né? Ok, a Aureli está dizendo que eu pronunciei certo o nome, né? Grande beijo, tudo de bom para vocês, bom restante de semana e a gente se encontra por aqui em algum outro momento, tá? Beijão, gente, tudo de bom.